A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. A palavra do Senhor nos diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Vamos fazer uma breve oração para iniciarmos a palavra? Senhor Deus, capacita, Senhor Deus amado, cada um de nós, aquele que ministra, aquele que recebe, Senhor Deus amado, a palavra, que nós venhamos a ser transformados por Ti, que eu venha a sair, Senhor Deus amado, dessa palavra diferente, e que cada um que vê esse vídeo ou ouve esse áudio, Senhor Deus amado, possa sair diferente em nome do Senhor Jesus. Nos enche, Senhor Deus amado, do Teu amor, nos enche, Senhor Deus amado, da Tua capacitação, e que nós venhamos a ser úteis na Tua obra, em nome do Senhor Jesus. Que a Sua palavra habite em nós abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Bom, nós lemos então um versículo de Colossenses. Sabe, a Bíblia ela tem muitas diretrizes, muitas regras, tem muitas recomendações, exortações, mas as cartas em específico, elas são muito diretas. Elas falam para igrejas que tinham problemas há 2000 anos atrás e que hoje em dia as nossas igrejas possuem os mesmos problemas. As exortações são diretas, são para resolver o problema direto. Portanto, elas são sempre muito edificantes. Qualquer um que leia uma carta escrita na Bíblia vai ser edificado grandemente, vai conseguir entender, vai conseguir absorver a transformação, vai conseguir absorver a palavra e ser transformado. Portanto, nós estamos aqui lendo um versículo que é direcionado para problemas que ocorriam em igrejas, com pessoas, e que nós vamos ser exortados pela palavra nessa noite. Paulo diz que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Quando Paulo diz sobre a palavra de Cristo, ele está dizendo sobre os evangelhos, ele está dizendo sobre a doutrina de Cristo, ele está dizendo sobre os preceitos de Deus que Jesus trouxe e que nós devemos ter no nosso coração. E existe uma certa relação nossa para com Jesus sobre a palavra. Em João capítulo 14, versículo 23, nós vemos Jesus falando que aquele que ama a Jesus guardará as suas palavras. E no versículo seguinte nós vemos que aquele que não ama Jesus não guardará as suas palavras. Existe uma relação de nós guardarmos as palavras do Senhor Jesus com amarmos a Ele, com amarmos o Senhor Jesus. Se nós amamos verdadeiramente Cristo, nós guardamos suas palavras conosco. Portanto, aqui no versículo 16 de Colossenses 3, Paulo ele traz uma exortação sobre nós necessitarmos da palavra de Cristo, que a palavra habite abundantemente em vós. Mas veja que dentro disso, essa exortação de Paulo está imbuída de outra exortação, sobre amar a Cristo. Se você guarda a palavra, você ama Cristo. Há essa necessidade. E veja bem que se nós perguntássemos para as pessoas, você ama Cristo? A grande maioria vai dizer que sim. Agora, se nós perguntarmos para as pessoas se elas guardam as palavras de Cristo, a resposta difere um pouquinho. Algumas pessoas nem sabem quais são as palavras de Cristo. Pessoas, inclusive, que estão com a mão no arado, ou seja, que estão trabalhando na obra de Deus. Pessoas que estão participando da obra de Deus, como executores, como aquele que faz, como aquele que põe a mão no arado mesmo, e não tem ideia de quais sejam as palavras de Cristo. E isso é um problema. Um outro grupo de pessoas conhece as palavras de Cristo, mas esse segundo grupo também se divide em dois. Um grupo que conhece a palavra de Cristo e pratica a palavra de Deus, e um outro grupo que conhece a palavra, mas não pratica da palavra. E sobre esse grupo nós vamos tratar um pouco agora. Sabe, Aristóteles dizia lá em Ética Nicômaco, muitos e muitos anos atrás, que muitos homens omitem-se na realização de atos, na realização de algo virtuoso. Porém, deliberam, filosofam
discutem sobre a virtude, pensando que essa discussão, essa filosofia vai fazer deles bons, vai fazer deles virtuosos. Aristóteles compara essas pessoas com pacientes de um médico, que ouvem meticulosamente o que o médico fala, que ouvem atentamente o que o médico fala, mas não tomam os medicamentos. Aristóteles dizia que se você quer ser virtuoso, você deve praticar a virtude. Ou seja, você quer ser uma pessoa justa? Ora, haja justamente. Você quer ser uma pessoa honrada? Haja de forma honrada. Você quer ser uma pessoa honesta? Haja honestamente. Aristóteles dizia que é necessário prática. Não basta saber, não basta filosofar, tem que praticar para ser considerado virtuoso. Vamos trazer isso para o cristianismo, então vamos fazer um paralelo. Não basta você saber a palavra. Não basta você filosofar o quão bonita é a palavra, o quão maravilhosa é a palavra, se você não pratica da palavra. Você quer ser cristão, considerado cristão? Pratique da palavra. Não adianta você só saber. Não adianta você querer fazer um enorme estudo sobre a palavra se você não pratica. É necessário praticar da palavra para ser cristão. Sabe, aquele momento em que Jesus fala lá no Evangelho de João sobre guardar a palavra, sobre amá-lo, ele estava se referindo não a você saber a palavra, não a você ter uma Bíblia embaixo do braço com a palavra. Jesus estava falando sobre praticar a palavra, saber e praticar a palavra. Não adianta você praticar metade. Praticar metade não te faz cristão, não existe meio cristão. Ou você é cristão ou você não é. Ou você é praticante da doutrina de Cristo ou você não é. É necessário nós pisarmos na carne, é necessário nós crucificarmos a carne e vivificarmos o Espírito, como está em Gálatas. Isso é necessário. Isso faz parte da doutrina de Cristo. Quando você abdica de algumas coisas que Cristo exige, que Cristo fala que faz parte da doutrina, você não se faz meio cristão, você deixa de ser cristão. É necessário uma prática da palavra. É necessário praticar, não saber, não só conhecer. É necessário a prática. Que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Que a vivência habite em nós. Que nós venhamos a ser não como o paciente que o Aristóteles fala, que ouve o médico e não faz nada. Não, que nós venhamos a conhecer a palavra e praticar dela. O que também fala do primeiro grupo de pessoas que quer trabalhar, quer pôr a mão no arado, quer fazer a obra, mas não quer saber da palavra. Não, você tem que saber da palavra e então praticar da palavra para ser considerado cristão, para ser considerado aquele que pratica da doutrina de Cristo. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai falar que a palavra é apta para discernir ou julgar a intenção do coração. A palavra é apta para julgar a intenção do coração, o que significa que ela é mais subjetiva. A palavra, ela não vai julgar o que você fez, ela vai julgar o porquê você fez. Você ajuda o irmão, você quer ajudar o irmão, ok, graças a Deus, mas por quê? Porque você quer que ele te considere superior por ter ajudado? Você quer um pódio? Você quer algum tipo de honra, algum tipo de glória aqui nessa terra? A palavra julga a intenção do coração. E que a palavra de Cristo, que julga a intenção do coração, habite abundantemente em vós. Você quer pregar a palavra de Deus? Por quê? Porque você quer fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido, esse nome que transforma, esse nome que muda a vida, esse nome que dá vida para aquele que não tinha nada. Glória a Deus por isso. Mas se você quer ser estrela, se você quer ser conhecido, ter nome, ser famoso, que a palavra de Cristo, que julga a intenção do coração, habite em vós abundantemente. Você quer louvar para Deus? Glória a Deus. Por quê? Porque você quer entoar cânticos a Deus, você quer adorar Ele, você quer se prostrar diante dEle, glória a Deus por isso. Mas se você quer lançar um monte de CD, ficar famoso e ganhar rios de dinheiro para ir cantar em igreja por aí, que a palavra de Deus
que julga a intenção do coração, habite abundantemente em vós. A palavra nos julga, a palavra entende no coração, na intenção do coração, o porquê de nós fazemos o que fazemos. Que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós e que a prática da palavra emerja na sua vida. Paulo, ele fala uma coisa a mais nesse versículo. Ele fala também sobre nós nos ensinarmos e admoestarmos uns aos outros. Aqui Paulo, ele fala de um senso de comunidade. Ele fala de uma necessidade de uma interação entre os irmãos, de exortação, de ensinamento de um para com o outro. Existe uma ideia de comunidade aqui. Em Romanos 12:5 nós temos: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos, nesse momento, está fazendo uma analogia da igreja, do complexo que é a igreja, como corpo de Cristo. Que nós somos sim muitos, mas somos um só em Cristo. E somos individualmente dependentes uns dos outros. Vemos então uma ideia de dependência de pessoas no plural, uma interação no plural de pessoas que precisam participar umas das outras em suas vidas. Uma comunidade. Em Romanos, então, nós vemos duas coisas extremamente importantes. A primeira delas está um pouquinho antes do que nós lemos em 12:5, que fala sobre o quanto fundamental, não é que é bom, é fundamental as pessoas terem dons distintos. Assim como o corpo possui órgãos e partes distintas, é bom que na igreja tenhamos dons distintos. É fundamental. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nós lemos. O segundo ponto fala sobre a necessidade dessa interdependência das pessoas. Há uma necessidade de uma interdependência minha para com o irmão e do irmão para comigo. Porque num corpo onde possui vários órgãos, pulmão, rim, por exemplo, se o pulmão para de funcionar, o corpo para de funcionar. Se o rim para de funcionar, o corpo para de funcionar. É necessário uma interdependência, é necessário essa relação entre os irmãos. É necessário esse senso de comunidade no corpo de Cristo. E sabe, nós estamos vivendo em um momento de isolamento social. Nós estamos vivendo em um momento que nós não podemos nos ver com uma frequência normal. Ela é diminuta ou quase nula. E nós utilizamos o YouTube, o Facebook, as plataformas que a internet disponibiliza para divulgar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus, principalmente porque nós não temos como nos comunicar como gostaríamos, como outrora fazíamos. Então nós utilizamos a internet para isso. Mas veja, esse isolamento social, ele em algum momento prova que é possível ser um cristão em casa sem ir para uma igreja? É impossível ser um cristão isolado? É possível ser um cristão que vê vídeo no Facebook, que vê vídeo no YouTube e tá tudo bem? Não, claro que não. A pandemia mundial provou exatamente o contrário. Não dá para ser um cristão sem uma vivência na igreja. Não dá para ser um cristão sem uma interdependência entre os irmãos. Por que vídeo no YouTube, no Facebook é bom, faz sucesso? Porque é prático. É extremamente prático. Você corta várias inconveniências. Por exemplo, você não tem a inconveniência de se arrumar para ir para a igreja e quando voltar tem que se arrumar de novo para dormir. Você não tem a dificuldade de pegar ônibus, pegar o carro, pegar trânsito ou ir a pé para a igreja e depois ter que voltar também. Você não tem aquele gasto demasiado no tempo, no ônibus, no carro. Você consegue fazer tudo muito rápido. Você corta vários inconvenientes, mas corta também algo fundamental, que é essa interdependência entre os irmãos, que é essa necessidade que há no cristianismo de nós nos comunicarmos, de nós sermos participativos sim nas vidas uns dos outros, de nós nos admoestarmos, de nós nos ensinarmos, de nós sermos interdependentes. O YouTube e o Facebook são excelentes ferramentas, são
mecanismos muito bons de espalhar a palavra, de levar Jesus para vidas que talvez nunca ouviriam, nunca entrariam numa igreja e agora podem assistir de casa. Mas um cristão não consegue viver só disso, porque um cristão precisa dessa interação com o corpo de Cristo. Então não basta você ficar na sua casinha, mexendo no seu computadorzinho, vendo vídeo de 1 hora, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por dia que seja. Se você não tem interação com o corpo de Cristo, como você pode ser cristão? Se Romanos 12 fala exatamente sobre essa necessidade. Sabe como o corpo possui vários órgãos? Como eu disse, o pulmão, o rim. Se você vive de YouTube e Facebook, saiba que você não é um pulmão dentro de um corpo. Você não é um rim dentro de um corpo. Você não está ativo dentro do corpo de Cristo. Você pode ser um pulmão num gelo, um rim no gelo. E 1 hora o gelo derrete, 1 hora morre. É necessário que nós estejamos no corpo de Cristo para que nós venhamos a sobreviver, para que nós venhamos a ser cristãos. E não basta você saber disso, você tem que praticar. Não basta você ler Romanos 12 e falar, nossa, que bonito, como Aristóteles falava de muitos homens que filosofam. Pratique. Viva a palavra. Agora, se você não sabia, agora você sabe. É necessário vivência em comunidade cristã. É claro que o momento atual não ajuda. O momento atual não permite que nós nos vejamos, tenhamos uma frequência. Mas quantas vezes você fala com as pessoas da sua igreja, se comunica, faz um FaceTime, por exemplo, faz uma chamada de vídeo, se comunica com elas, é participativa na vida delas, permite que elas sejam participativas na sua vida. É necessário vida em comunhão. É necessário sermos o corpo de Cristo, dependentes uns dos outros. Que o grande amor de Deus trabalhe no seu e no meu coração. Que nós venhamos a sair daqui exortados e que nós venhamos a mudar, a permitir o Senhor Jesus a transformar a nossa vida. Nós venhamos a ser praticantes do Evangelho. Não filósofos do Evangelho, praticantes do Evangelho. Que nós venhamos a ser participantes uns das vidas dos outros. E que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém.